E aí galera, beleza? Aqui é o Dr. Control, hoje continuando com as nossas aulas de Windows 10. Bom pessoal, o assunto de hoje será extensão de arquivo. Eu não quero deixar isso muito para o final do curso, porque é algo que a gente usa no dia a dia e que a gente precisa entender o conceito, para que serve e tudo mais. Bom, nós podemos falar que extensão de arquivo, ou formato de arquivo, ou ainda tipo de arquivo, são exatamente a mesma coisa. Então a extensão de arquivo, como eu vou falar aqui durante a aula, ela serve exatamente para identificar o tipo do arquivo. Então vocês devem saber que todo programa ele gera um ou mais tipos de arquivo na hora de salvar aquele arquivo. Então, por exemplo, eu vou abrir, por exemplo, aqui o bloco de notas. Quando eu for salvar esse documento, esse arquivo, o bloco de notas automaticamente vai acrescentar, após o nome do seu arquivo, um ponto e o nome nativo da extensão do próprio programa. Vamos ver então isso aqui na prática. Eu vou abrir aqui então através do executar, né? Então vou pressionar aqui bandeira R, que é aquele que eu passei na aula passada, o executar, e eu quero agora abrir o bloco de notas. Então aqui dentro eu vou digitar Notepad. Vou pressionar o Enter e abriu o bloco de notas. Bom, abrindo o bloco de notas, tá? Nem preciso digitar nada aqui dentro. Se eu colocar esse documento para salvar, vamos lá, ó, vou pressionar aqui Ctrl S, vou clicar aqui na área de trabalho, veja que aqui em nome, isso aqui acontece no bloco de notas, ele colocou aqui asterisco.txt, que na verdade aqui é onde a gente digita o nosso nome. Inclusive eu nem conseguiria salvar com esse texto que está aqui dentro. Por se tratar de um caractere especial, eu não consigo salvar com este nome. Então ele já meio que força a gente a trocar. Então eu vou escrever aqui, por exemplo, teste. E veja que aqui embaixo eu tenho o tipo, onde diz documentos de texto.txt, que é um arquivo de texto. Então o próprio bloco de notas vai acrescentar esta extensão para identificar o que é o programa, né? Ele vai identificar qual o tipo do seu arquivo. Então basta eu clicar aqui em salvar, vou fechar aqui o documento e veja que ele está na área de trabalho. Porém, eu não estou visualizando o tipo do arquivo dele. Como é que eu faço isso? Existem algumas formas. A primeira foi a que a gente acabou de fazer. Ao salvar o documento, você já consegue saber qual é a extensão do arquivo do programa que você está utilizando. A segunda forma seria eu clicar sobre ele com o botão direito do mouse, vir até propriedades, dar um clique aqui, e aqui eu vou visualizar que ele é TXT. Então eu sei que a extensão de arquivo deste documento é TXT. Inclusive aqui ele já me fala que ele abre com bloco de notas. Se eu quiser padronizar este documento para que ele abra por outro aplicativo, eu posso, contanto que ele seja compatível. Bastaria eu clicar aqui em alterar, e aqui ele vai me sugerir alguns programas que eu tenho instalado no meu computador que conseguem abrir este arquivo. Poderia ser, no caso, o WordPad. Eu poderia para ele abrir somente agora, ou poderia colocar para associar toda vez que eu abrir esse documento, ele abrir pelo WordPad e não pelo bloco de notas. Porém, eu não vou fazer isso, tá? Vou manter aqui o bloco de notas para que ele se mantenha igual, sempre abrir pelo próprio bloco de notas. Então eu tenho aqui que é TXT. Mas é claro que não existe somente ele. Bom, vamos supor aqui que eu abra o documento do Word. Ó. Vou abrir aqui, abrir um documento em branco e vou clicar para salvar. Veja que aqui ó, ele está colocando o nome do arquivo, que eu posso escrever qualquer coisa aqui. E veja que aqui no final ele está como .docx. Então docx é a extensão do próprio Word. Certo? É a extensão nativa do Word. Lembrando que eu posso alterar? Sim, se eu clicar aqui em cima, olha a possibilidade que eu tenho de trocar a extensão. E o legal é que ele já te mostra do lado o significado. Então eu poderia salvar esse documento em PDF, em DOT, em DOTX. Lembrando que esse DOCX, certo? O X ele já vem de uma outra extensão de arquivo que na verdade é uma linguagem de programação chamada XML, certo? Então o XML é uma linguagem de marcação na verdade e que ela foi atrelada ao documento do Word
já que hoje tudo é voltado para a internet, mas eu não vou entrar aqui, não vou me aprofundar nesse assunto, mas foi acrescentado o XML ao documento. Então antigamente era doc, como a gente pode ver aqui, ó, .doc, e hoje em dia é docx. Então esse é o nativo do Word, mas se eu quiser, por exemplo, trocar para PDF, eu posso clicar aqui e salvar o meu documento. Eu vou mudar aqui o local, vou colocar em área de trabalho e vou salvar. Ó. Vou fechar aqui tudo. Pode ver que ele já até abriu, ó. Mas olha ele aqui, ó. Aquele documento, então agora está com a extensão PDF. Ó. Se eu vier com o botão direito aqui, propriedades, eu tenho aqui que ele é PDF. Ó. E ele vai abrir pelo programa padrão do meu computador. Isso também eu posso explicar mais adiante os programas padrões e como fazer para alterá-los. Uma das formas já seria por aqui, ó, alterar. Certo? Então ele pode abrir, ó, ele já me sugeriu o Google Chrome, o Edge Beta, porque os navegadores eles possuem plugins que suportam PDF e com isso eles conseguem abrir. Então não necessariamente você precisa ter um programa como eu tenho aqui para abrir um PDF, você pode usar o seu próprio navegador, certo? Então o sistema é inteligente, ele vai detectar qual que é a extensão de arquivo e já vai te sugerir programas que podem abri-lo. Vamos testar aqui agora o Excel. Ó. O Excel, na hora de salvar, ele vai ser o XLSX. Ó. Vamos ver aqui. Ó. Vou clicar aqui em salvar e veja aqui no final, ó, .xlsx. Certo? Eu não vou salvar ele. É só para a gente visualizar. Vamos testar um outro aqui, ó, programa do CorelDRAW. Vou deixar ele aqui carregando. O CorelDRAW, como ele é um programa vetorial, um programa de desenho, deixa eu abrir aqui um documento novo, ó, que inclusive é por ele que eu faço as capas do meu canal. Bom, vou desenhar qualquer coisinha aqui, um quadradinho e colocar uma cor qualquer. Bom, na hora de salvar ele, a mesma coisa, ó, vou dar um arquivo, vou clicar aqui em salvar ou salvar como, vai abrir, ó, área de trabalho. Aqui eu posso colocar o nome novamente, eu vou colocar nome de desenho e veja aqui embaixo ele vai me salvar na extensão nativa chamada CDR. Então vou dar salvar e vou fechar aqui, ó. Olha aqui, ó. Já está em CDR, botão direito, propriedades, e eu tenho CDR. Poderia salvar em outro formato? Sim, se eu abrir novamente esse arquivo, ó, como ele está salvo nativamente em CDR, se eu colocar aqui para salvar como, vejam que aqui eu tenho ainda o tipo que eu posso mudar para outras extensões de arquivo. Então vai ter casos que você vai ter que salvar, né? Por exemplo, aqui ele não está me dando a opção de foto, salvar como foto, porque eu estou na opção de salvar. Como se trata de um programa de desenho, geralmente eles têm a opção de exportar. Ó. Então no exportar, aqui eu vou encontrar outros formatos que ele pode abrir. Ó. Um bastante conhecido é o JPG. Né? Então JPG é um tipo de imagem, é um tipo de extensão para fotos, para imagens. Assim como esse aqui, ó, GIF, né? Assim como PNG, tá vendo que aqui são vários, ó, SVG, são várias extensões que um programa pode te dar na hora de salvar. Se você não for salvar nativamente, você pode salvar com outro tipo. Ó, vou exportar ele aqui, ó, e vou dar um OK. Ó. Vou fechar. Deixa eu só ver aonde ele foi parar. Eu acho que eu salvei em outro lugar. Pronto, eu já localizei ele aqui, eu dei uma atualizada, ele está aqui, ó. Certo? Então se eu bater com o botão direito aqui em cima, ó, propriedades, e eu tenho que é JPG. Certo? Aqui eu posso dar um duplo clique que o visualizador de imagens do Windows vai me revelar. Agora, para que eu abra esse aqui no meu computador ou enviar para alguém, é necessário que a pessoa tenha o programa do CorelDRAW para que ela possa executar esse arquivo no próprio CorelDRAW. Certo? Então, pessoal, nós temos diversos tipos de extensões e arquivos. Então, aqui nós temos um TXT, aqui nós temos um PDF, aqui um CDR, aqui um JPG. Um tipo de extensão muito usado são os de .exe, que são os arquivos executáveis. O executável é aquele que você usa para instalar um programa no seu computador ou programas portáteis que eles se auto-executam sem fazer a instalação no seu computador. Então é da extensão .exe ou .exe, que é o arquivo executável. Tá? Se eu pegar aqui, por exemplo, um compactador de arquivos, ó, esse caso aqui desse programinha meu, se eu vier com o botão direito aqui, propriedades, ó, ele é da extensão
.zip, que é nativo do programa WinRAR, que seria o .rar também. Então aqui se trata de programas compactados, certo? Então isso vai depender muito do que você for utilizar. Nós temos também aí no sistema operacional também muitas extensões do tipo DLL, que nada mais são do que bibliotecas dinâmicas que trabalham em conjunto com os arquivos executáveis para fazer com que um programa funcione de maneira correta. Inclusive as extensões .dll são muito atacadas por vírus, porque você deletando as DLLs, ou sendo removidas, ou sendo alteradas, o programa não irá funcionar, certo? Nós podemos encontrar, por exemplo, as DLLs, eu vou entrar aqui no meu disco local C, aqui nos arquivos de programas, por exemplo. Deixa eu aqui achar algum programa. Eu vou vir aqui na pasta mesmo do... Deixa eu achar aqui. Vamos ver qual que eu vou pegar aqui para poder mostrar para vocês, ó. Deixa eu voltar aqui para outra pasta do Microsoft. Aqui eu quero encontrar aqui para vocês o arquivo, ó, aqui mesmo, ó, onde eu entrei aqui, ó. Veja que aqui é tudo XML, ó. Tá vendo, ó? Então aqui o tipo desses arquivos são XML. Então que você dá um duplo clique aqui neles, ó. Ó lá, ó. Ele me abriu automaticamente com o Internet Explorer, ó. Aqui, ó. Que é uma linguagem de marcação, certo? Que fazem com que o programa funcione também. Mas olha aqui, por exemplo, ó, deixa eu achar, ó. Clip Art, aqui Office, deixa eu vir aqui para outro, Office 16, pronto. Aqui nós temos pastas e se eu for descendo aqui, ó, olha quantos arquivos .dll que eu acabei de citar aí para vocês. Então é claro que se eu remover algum arquivo desses, o meu programa vai parar de funcionar do Office, certo? Vejam que o meu computador aqui, ó, ele está mostrando aqui, né, .dll. Mas se vocês clicarem aqui na parte superior, na guia exibir, eu tenho aqui, ó, extensões de nomes de arquivos. Então se eu clico aqui, ele passa a me mostrar as extensões de arquivos. Nesse caso ele já estava mostrando, mas se eu entrar em uma pasta de programas, como essa daqui, por exemplo, que eu acabei de entrar, ó, veja que está marcando aqui a maioria como .exe. Por quê? Porque são arquivos, são instaladores executáveis. Tá? Esse aqui já não, ó, .cfg. E assim por diante. Então, uma outra ressalva com extensões de arquivos, quando você deixa essa opção marcada e você tenta renomear algum arquivo, veja bem, eu vou clicar aqui, por exemplo, aqui no FoxReader, ó. Vou pressionar a tecla F2 para renomear o arquivo. Perceba que ele só selecionou o nome do arquivo e não a extensão. Por quê? Por uma questão de segurança. Visto que se você está querendo renomear o arquivo, você vai vir aqui e vai colocar um nome qualquer, certo? Ó, vou digitar aqui qualquer coisa, ó. Mas ele manteve o .exe. Agora, e se eu apagar o .exe? Ó, vou dar aqui delete, ó, e vou apertar o Enter. Olha a mensagem que ele está me dizendo. Ó, se a extensão de um nome de arquivo for alterada, o arquivo poderá se tornar inutilizável. Então ele pergunta se eu desejo continuar. É claro que não, senão eu posso estragar aquele meu aplicativo. Então nunca você deve mudar a extensão de arquivo, a não ser em alguns casos que isso possa ser feito, que é o caso de alguns arquivos ISO que podem ser convertidos para arquivos RAR e etc. Tá? Mas não é o caso desses daqui. Então, por segurança, isso daqui é legal vocês deixarem sempre desmarcado. Ó. Desmarcou, somem as extensões, para você não correr o risco de repente de acabar apagando ou alterando a extensão do arquivo e inutilizando o mesmo, certo? Então eu quero que vocês entendam isso. Tudo no computador que se refere a programas e arquivos sempre terão os seus próprios formatos ou tipos ou extensões. Lembrando que vocês podem em alguns casos alterar e também o próprio programa ele pode dar suporte para outras extensões. Lembra que eu falei em algumas aulas atrás aí do bloco de notas, que eu posso salvar ele como .bat.exe, posso salvar como .html, tudo vai depender do que você vai digitar dentro daquele programa, no caso o bloco de notas, e ele vai funcionar de acordo com a sua extensão. Então, basicamente, a extensão de arquivo, ela serve para identificar o tipo do arquivo, certo?
Então, espero que vocês tenham entendido, tomem esse hábito, né, dos arquivinhos que vocês forem salvando, sempre bater com o botão direito, ir em propriedades e ver qual que é a extensão e com qual programa que ela é aberta. Então, espero que vocês tenham gostado desta aula. Não esqueçam aí de curtir, favoritar e também de se inscrever no canal. Qualquer dúvida, postem nos comentários. Fica um forte abraço do Dr. Control e até a próxima. Valeu!